Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito das invasões dos povos bárbaros dentro do território do Império Romano. Estaremos vendo algumas datas precisas, datas específicas em que ocorreram essas invasões. Vamos agora verificar algumas delas. No ano de 406 depois de Cristo, uma grande onda de povos germanos, os suevos, vândalos e alanos, atravessou o rio Reno. Os vândalos invadiram as Gálias, partindo depois para a Espanha e para o norte da África. Então, nesse ano, no ano de 406 depois de Cristo, alguns povos germanos atravessaram o rio Reno. Que rio era esse? Esse rio ficava situado na região norte do Império Romano e ele servia como fronteira, porque de um lado estava o Império Romano e do outro lado do rio estavam os povos germanos. Então o rio Reno era uma fronteira natural do Império Romano. E nesse ano, 3 povos germanos, a saber, os suevos, vândalos e alanos, atravessaram o rio Reno e começaram a invadir áreas, regiões que eram dominadas pelo Império Romano. Então, especificamente, os povos vândalos invadiram primeiro a região das Gálias, em seguida os vândalos partiram para a região da Espanha e depois eles foram para o norte da África, que também era uma região em que o Império Romano dominava. Então isso aconteceu no ano 406. Essas invasões ocorreram. No ano de 410 depois de Cristo, os visigodos, comandados por Alarico, saquearam Roma. E a Itália se tornou uma região insegura. Então, no ano 410, outro povo germano, no caso os visigodos, chegaram até Roma, adentraram em Roma e saquearam a cidade. Isso no ano de 410 depois de Cristo. Após esse saque, toda a região da Itália se tornou uma região insegura. Ano de 439 depois de Cristo, os vândalos ocuparam o norte da África. Como nós tínhamos visto na primeira informação, os vândalos ocuparam a partir do ano de 406 as regiões das Gálias, depois ocuparam a região da Espanha e no ano de 439 eles ocuparam o norte da África. Mais uma invasão dos povos vândalos no ano de 439. No ano de 451 depois de Cristo, os hunos, liderados por Átila, promoveram uma verdadeira devastação pelo Ocidente, chegando até os muros de Roma. Os hunos eram outros povos bárbaros distintos dos povos germanos. Eles eram de uma etnia diferente, eles vinham das estepes asiáticas. E nesse ano, no ano de 451,
eles chegaram até os muros de Roma, mas antes de chegarem, eles promoveram uma verdadeira devastação por toda a Europa ocidental, por todo o Ocidente. Eles tinham como característica serem povos muito violentos, guerreiros, homens de batalha, homens que usavam os cavalos. Eles eram cavaleiros nômades e por onde eles passavam, eles promoviam uma grande devastação. Então, eles chegaram até os muros de Roma. Mais uma invasão. E finalmente, no ano 476, depois de Cristo, Roma caiu nas mãos dos bárbaros érulos, liderados por Odoacro, que depuseram Rômulo Augusto, o último imperador do Ocidente. Ano de 476, finalmente, Roma foi ocupada, dominada pelos povos érulos. Os érulos faziam parte dos povos germanos e eles tinham como seu líder Odoacro, que juntamente ali com todos os povos érulos depuseram o último imperador da história do Império Romano do Ocidente, que era o imperador Rômulo Augusto. Isso aconteceu em 476 depois de Cristo. Daí surge a pergunta: como que ficou a Península Itálica após a ocupação de Roma no ano de 476? Vamos a 3 observações a esse respeito. Número 1. O imperador Zenão, em Constantinopla, concedeu aos ostrogodos a posse da Itália, a fim de que estes expulsassem os invasores. Quem eram os invasores? Os povos érulos. Então, após a ocupação de Roma pelos povos érulos, o imperador Zenão, imperador lá do Império Romano do Oriente, que tinha como capital Constantinopla, ao saber que Roma foi ocupada pelos érulos, ele, lá de Constantinopla, concedeu a posse da Itália aos povos ostrogodos. Com qual objetivo? Com o objetivo de expulsarem os érulos que haviam invadido Roma. Número 2. Em 493, depois de Cristo, Teodorico, líder ostrogodo, venceu os érulos e ocupou a Itália. Então, 476, Roma é ocupada pelos povos érulos. Em seguida, o imperador Zenão, do Oriente, concede aos ostrogodos a posse da Itália. Porém, apenas no ano de 493, depois de Cristo, é que os povos ostrogodos, liderados por Teodorico, vão ocupar a região da Itália. Número 3. Ainda a Península Itálica foi ocupada consecutivamente por bizantinos e lombardos. Portanto, nós temos as seguintes informações. Em 410, os visigodos saqueiam Roma. Em 476, os povos érulos ocupam Roma. No ano de 493,
os povos ostrogodos ocupam Roma e depois Roma também foi dominada e ocupada pelos povos bizantinos e também pelos povos lombardos.